Fundamentos Proféticos. Um bom sábado para você. Parei aqui logo depois da igreja para gravar o nosso estudo de hoje. Semana começando, com um tema novo, Fundamentos Proféticos, a lição 7 do nosso guia de estudo, alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica, tá bom? Então, nosso guia de estudo da Escola Sabatina, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde a gente tem aprendido mais sobre a palavra de Deus da forma correta, usando a Bíblia. Então, fica comigo até o final, logo após a vinheta. Vai valer a pena. Vale a nossa salvação. Bem, vamos lá, Sempre compartilhando a tela aqui para você ver, visualmente fica melhor, Sábado, hoje, dia 10 de maio. Mais um tema novo, como eu falei, Fundamentos Proféticos. E eu já vou deixar aqui um desafio nesse início de semana, tá bom? Eu confesso que eu sempre interpreto aqui a imagem do guia de estudo da lição, com o ensinamento que a lição quer trazer. Mas eu tentei ligar aqui fundamentos proféticos. Eu quero fazer esse desafio para você. Você que acompanha aqui os vídeos do meu canal, me diz o que é que você entende aqui dessa imagem. O que é que essa imagem aqui tem um alicate, uma pedra preciosa aqui, como se fosse um diamante brilhando, eu acho que é isso, uma corrente. Então, eu vou esperar para decifrar essa imagem mais para o meio ou para o final da semana, depois que a gente estudar tudo. Mas eu queria saber de você. Desafio, se baseando nesse tema Fundamentos Proféticos, o que é que você já interpreta dessa imagem que o autor colocou aqui, desse ilustrador? Então, com essa fumaça, esse incenso, me diz aí, o que é que você entende, o que é que tem a ver essa imagem com o tema que a gente vai estudar? Porque eu confesso que, de primeira vista, sem ver o que é que está aqui no conteúdo, eu fiquei com dificuldade de interpretar essa imagem aí. Dos dois, Ou a criatividade do autor, do ilustrador foi demais aí, ou eu estou deixando a desejar ainda aqui nos meus conteúdos, nos meus ensinamentos, para interpretar essa imagem conforme o tema Fundamentos Proféticos. Então, me diz aí, topa o desafio? Deixa no comentário aí como é que você interpreta essa imagem se baseando no tema. A gente vai começar aqui com o verso áureo, verso da semana, o verso para memorizar, Tudo vai estar se baseando no livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 8. Aqui diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí o profeta diz, eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então tem um contexto para tudo isso, Nessa parte de Isaías a gente vai ver, não vou dar spoiler aqui durante a semana. E vou pegar aqui o que já tem aqui na parte de sábado, A parte de sábado geralmente é uma introdução. E aqui já dá algumas pistas aí do que a gente vai encontrar nessa semana estudando a Bíblia e fazendo essa alusão, Esse paralelismo com as profecias, tá bom? Então a lição já começa dizendo, deixando aqui claro, relembrando que o direito de Deus de governar o universo está fundamentado em sua posição como Criador de todas as coisas. Está lá em Apocalipse 4:11, a referência disso, E principalmente do caráter dele. Porque a gente estava estudando aqui sobre nações, sobre sacrifícios, cordeiros, Mas qual é o direito que Deus tem, Muita gente pode se colocar assim, e por que eu vou ter que obedecer a Deus? Em vez de eu me governar de a minha autossuficiência, a gente estudou isso nas lições passadas, por que é que eu tenho que me submeter a Deus? Qual é a lógica? Qual é a coerência? E ao longo da história do homem, o homem sempre quis se governar, a autossuficiência, o empoderamento, Não quis Deus. O povo de Israel, a gente viu que a nação pediu para ter um rei humano. Não quis Deus como soberano. E aqui, essa introdução já responde tudo isso. Essas pessoas que são céticas, indagam, questionam, se rebelam e falam, é melhor eu seguir a minha vida, ninguém é melhor do que eu para saber o que é melhor para mim. Será? E aqui tem uma lógica, uma coerência, A Bíblia diz que o direito de Deus de governar está fundamentado em sua posição como criador de tudo, do universo. Foi Deus que te criou. Ninguém melhor do que um criador para saber como é que funciona a sua criação. Então, nós somos criaturas feitas por um Deus. E esse fato e essa evidência deixa claro que ninguém é melhor do que ele para saber o que é melhor para nós, porque a gente não sabe nada, ainda mais depois do pecado, Então, a ideologia, a narrativa do mundo, de agendas políticas, ideológicas, partidárias, filosóficas, vem trazendo que o ser humano sabe o que é melhor. Não sabe, não. A história mostra isso e a Bíblia mostra isso, Não é à toa que o mundo vai de mal a pior, com catástrofes naturais, o planeta morrendo, as doenças, tudo que é doença por conta do estilo de vida errado. Para bom entendedor, meia palavra basta, Então aqui o guia continua. Nesta semana vamos avançar no estudo das visões sobre a sala do trono. Vamos ver aqui sobre a sala do trono de Deus, onde Deus rege, governa. E considerar como a raça humana pode se relacionar com esse Deus santo
e como o sacrifício de Cristo pode nos restaurar e nos aproximar desse trono que é divino. É o que a gente viu aí, Cordeiro, né? Compreendendo os sacrifícios, a gente viu na lição passada aí, que nem todo ritual é aceito, tem a forma correta, né? É por isso que Jesus veio. A gente viu que Jesus veio para ser esse cordeiro que tiraria o pecado do mundo, que uniria, seria a ponte entre o homem caído e Deus, que é santo. Afinal, porque Deus não habita onde tem pecado, mas mesmo assim ele sempre teve um plano para habitar com o ser humano, né? No Jardim do Éden, depois com a queda, ele pediu para habitar no santuário no meio do povo do acampamento. Depois, com a rebeldia, com tudo, ele manda Jesus, que é Deus conosco, Emmanuel, para habitar com o meio do povo, né? Fazendo a glória do segundo tempo ser maior do que a primeira. E aí Jesus morre e hoje ele pede para habitar no seu coração. E Jesus fala que Jesus é Deus e que ele está à porta batendo para habitar no templo, no seu corpo, no seu coração, que é templo do Espírito Santo, né? Conforme está lá em Gênesis, na criação do mundo. E basta você abrir a porta, né? Então Deus sempre nos busca, Deus sempre quer habitar em nós. Cabe a mim e a você decidir se a gente quer ou não que ele habite, né? Sabendo que se a gente não deixa que ele habita, quem vai habitar é o inimigo dele. É o diabo, Satanás, a serpente. E aí, os frutos não são nada bons, né? Então é claro, perante tudo que a gente está estudando aqui, que Deus planeja nos restaurar, não apenas como indivíduo, mas também como povo, como nação, para que mais uma vez relevemos sua glória ao restante da criação. Então a gente viu nesse estudo todo, durante essas semanas, que sempre Deus tem um povo que é obediente, que é remanescente, e tem o desobediente, o rebelde. A maioria, infelizmente, se apostata, se corrompe, se prostitui, se torna idólatra, desobedece. E uma minoria é quem acaba segurando a peteca, mostrando ao diabo, a Satanás, que tem um povo fiel aqui, né? Ou seja, que nem tudo está perdido. E é através desse pequeno povo que Deus vai retomando, restaurando. Ele nos chama como chamou o povo de Israel para ser luz, para ser sal. E o povo negou, errou, né, distorceu, se apostatou, idolatrou coisa errada. Deus sempre tem chamado um povo. E no final dos tempos a gente vê, a profecia está aí. A gente vê que ele vai chamar novamente esse povo, né? E é assim que ele vai voltar, quando todo mundo souber da palavra dele, do evangelho, né? Quando examinamos a Bíblia, encontramos pistas importantes que nos ajudam a compreender e apreciar o alto chamado de Deus que ele estendeu a nós, pecadores, porém perdoados, porque a gente aceita, perdoa, se confessa, se arrepende e ele aí nos dá, pela sua misericórdia de graça, né, o perdão e nos redime, nos dando a salvação e a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, nação santa, povo eleito, escolhido. Para quê? Para levar essa mensagem para outros e ser pescadores de almas, de vidas, pescadores de gente, de pessoas, tá bom? Aqui no final, o autor coloca: a rebelião humana terminará para sempre. Mais do que isso, o caráter amoroso de Deus, seu caráter abnegado e sua disposição para se sacrificar resplandecerá ainda mais do que em seu projeto original para a humanidade. Então aqui deixa claro um paralelismo que, como a gente viu na lição passada, como a glória do segundo templo foi maior do que a do primeiro, porque Jesus estava aqui, Deus se fez carne e habitou no templo, apesar de não ter a pompa do primeiro templo, né? Assim a gente vai ter a Nova Jerusalém, melhor, uma vida plena, melhor do que o Jardim do Éden, porque não vai ter mais diabo, não vai ter Satanás, não vai ter pecado no mundo. Deus vai extirpar, vai expurgar o pecado, Satanás, os seus anjos caídos e, infelizmente, as pessoas que não aceitarem Deus. E aí a gente vai viver num mundo sem a possibilidade nenhuma de pecado, de morte, de dor, de sofrimento, porque o universo todo assistiu esse Big Brother que está sendo o grande conflito cósmico entre Deus e Satanás. A iniquidade que surgiu no coração de Lúcifer, que é um mistério, a gente vai desvendar, nunca mais ninguém vai querer, né, testar, porque Lúcifer questionou, né, que Deus não era santo, não era justo, que era injusto, que era ditador, e hoje todo mundo vê que, na verdade, Lúcifer que é o grande errado na história, né? Então aqui, ó, embora Deus nunca tenha pretendido que a humanidade pecasse, por meio da cruz, o seu caráter amoroso se manifestou de maneira extraordinária. Então, ele conseguiu, além do imenso amor que ele já tinha quando criou tudo, ele conseguiu, mesmo com o pecado, mostrar que ele ama muito mais do que as pessoas imaginariam, porque ele deu o filho dele, ele mesmo, que era Deus, para morrer por nós, pela sua criatura, né? Amém. Deus seja louvado por isso. E no auxiliar, tem uma coisa legal aqui do guia de estudo, coloca aqui, ó: Deus é o fundamento de tudo o que é bom, pois ele é o criador de todas as coisas boas, animadas e inanimadas. Então, Deus só criou coisa boa, né? O livre-arbítrio que ele criou, por causa do amor, ele não queria marionete, não queria robô, é que infelizmente foi usado de forma errada pelo ser humano. Pelo anjo de luz, começou no céu, Lúcifer, né? Eu falo tudo isso, eu tenho um estudo que eu fiz, Revelações, com um estudo aprofundado de quase 2 horas de conteúdo, falando disso, se a Bíblia é confiável e sobre a origem de tudo. A origem de tudo que é bom, o planeta Terra, o ser humano, tudo. Depois veio
a origem do mal, que não foi Deus que fez. E nessa série de vídeos eu explico tudo, tá aí no card, nos comentários, na descrição. Dá uma olhada porque vale a pena. E depois, no quarto vídeo, tem aí o plano de salvação. Aí eu vou dar continuidade. São 15 estudos e eu fiz 4. Estou fazendo o próximo agora, o quinto, tá bom? Então, esses 4 você já pode aproveitar aí. Então, durante essa semana, nós vamos nos debruçar aqui sobre 3 bases, né? Primeiro, sobre essa questão de encontrar o trono de Deus nos céus, né? De a gente enxergar como é isso, visto que ele é a causa de tudo e sustenta todas as coisas, né? Que Deus é o Rei dos Reis, que governa tudo, assentado em seu trono celestial, né? E aqui tem os textos, Isaías, como a gente viu, 6, 1, o verso 6 e o verso 8 e Apocalipse 4, do verso 9 ao 11, né? Aí depois o guia, né, durante a semana a gente vai ver sobre o trono de Deus na terra, como Deus governa o universo todo, né? Tanto nos céus como aqui na terra, a gente vai ver também essa jurisdição sobre a terra, explorando aí a realeza de Deus aqui, começando no Jardim do Éden, passando pela Arca da Aliança em Israel e depois Sião, todos descritos como lugares do trono de Deus, né? E por último aqui, até o final, a gente vai estudar durante a semana sobre a questão da esperança no futuro trono de Deus que há de vir, né? Que ele vai vir, a Nova Jerusalém, que vamos ficar 1000 anos no céu, né? E depois vamos voltar aqui para um novo céu e uma nova terra. Então a lição promete dessa semana, né? Fica conectado aqui, ligadinho para a gente acompanhar. Para finalizar, vamos ver aqui, ó, o espírito de profecia, escritor Ellen White, que é uma das 100 personalidades mais famosas dos Estados Unidos, escreveu coisas assim maravilhosas que elucidam, esclarecem a Bíblia, né? Dão mais entendimento e detalhes como profeta, né? E aqui ela começa dizendo que Cristo sempre entregara a semente da palavra aos seus servos escolhidos para ser semeada no coração da raça humana, né? Então, para que Deus escolheu um povo, né? Tem uma nação, escolhe pessoas, tem servos. Não é para salvar exclusivamente essas pessoas como muita gente interpreta. Ele quer salvar a todos, mas ele escolhe aqui um povo, um servo, para quê? Para dar a palavra e dar uma missão para esse servo espalhar essa semente, né? É uma invisível influência, uma força onipotente que atua de forma silenciosa, mas eficaz para produzir a colheita que ele tanto quer. Nesse grande conflito, Deus quer salvar a todos e o diabo quer destruir a todos, com inveja, com orgulho, com despeito, porque ele já está destruído. Então, a estratégia dele, ele já sabe que ele está perdido, ele vai morrer, vai sumir, vai ser exterminado. A estratégia dele é querer levar o máximo de ser humano com ele. Então, que Deus tenha misericórdia e nos fortaleça para que a gente não esteja lá, estejamos do lado certo, do lado de Deus, né? Então, a gente viu que Cristo veio e regou a semente com o próprio sangue, né? Os discípulos de Cristo tinham o privilégio de trabalhar junto dele ali. E pelo derramamento do Espírito Santo, no Pentecostes, milhares se convertiam em um dia. Então, a gente vê primeiro essa influência de Deus em nós, né? A gente vê que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo atua. A gente é agraciado com os frutos do Espírito para levar essa mensagem, né? E a colheita é feita, né? Então essa é a benevolência e a graça, né? A missão. Todos podem ser salvos por meio de Jesus, né? Ele nos chama para obedecê-lo, crer nele, aceitá-lo e viver essa vida que ele sempre desejou, né? Plena. E aí quando a gente aceita, a escritora Ellen White deixa claro, ele é o nosso mediador, ele é o nosso redentor e ele vai defender as pessoas que aceitam ele contra o poder de Satanás e vai subjugar esses inimigos, né? Então, Deus, quando a gente aceita, essa é a recompensa. Ele vai proteger sempre a gente, vai dar pra gente uma vida eterna, né? Os discípulos ali, quando viram Jesus morrendo, já ficaram, né? E aí, quando viram que Jesus ia subir para o céu, já ficou, não, não vá não. E Deus fala, eu sei o que é melhor para vocês, né? Convém que eu vá. Então, o ser humano sempre ali com medo, com receio, sem entender de fato o que é que Deus tem reservado para nós, que é muito melhor do que a gente acha, né? Pela fé, mesmo ele não estando aqui fisicamente, ele está em espírito, né? Porque ele é onipresente, né? Ele é Deus e continua tendo o mesmo amoroso interesse que tinha quando estava aqui de corpo, de osso, carne, né? Então essa revelação de Ellen White é incrível, tá no livro Perto do Céu. Então não existe consolador igual a Cristo, tão terno e tão verdadeiro, né? Nenhuma circunstância pode nos separar desse consolador celestial quando você o aceita, né? A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na nossa vida. Esse Espírito, que é o Espírito Divino, o Espírito Santo, né, que é Deus, atua em todo aquele que recebe a Cristo e por meio dele. Quem experimenta em si a habitação do Espírito revela seu fruto, que é o que a Bíblia deixa claro ali sobre os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, né? Os 9 frutos do Espírito. Então, bacana o tema dessa semana aí, dando continuidade.
que a gente possa aí criar esse hábito de estudar diariamente, que a gente possa colocar em prática tudo que a gente tem aprendido aqui na teoria, estudando a palavra de Deus, que é o nosso manual da vida, né? Então, aguardo você no próximo estudo aí. Se você gostou, curta, comenta aí, né? Se inscreve aqui no canal, é a forma que você tem de agradecer a gente por esse tempinho. E, além disso, você vai fazer esse conteúdo chegar para outras pessoas. Vai receber aviso quando eu postar um vídeo novo e vai ajudar esse conteúdo a ir mais longe, tá bom? Então, dá essa moral aí. Não custa nada, vai ser rapidinho, vai ajudar. E lembra do desafio que eu lancei. Diz para mim aí o que é que você entende da mensagem do início do vídeo sobre a lição dessa semana. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.